Ei, Elza. E aqui se tem alguém com dificuldade de entrar. Eu não tô vendo, é o Bruno aí, gente. Cadê o Bruno? E aí, gente, podemos continuar? Uhum. Então, ótimo. Então, vamos lá, né? Voltando, então. A gente estava falando a respeito das possibilidades aí do executado, né? E aí eu expliquei para vocês o seguinte, que o executado devidamente intimado, né, que foi um pouco rápido, ele pode cumprir a obrigação, nesse caso eu tenho a extinção, tá, do procedimento de cumprimento de sentença. Ele pode, após o decurso de prazo aí, gente, para que ele cumpra a obrigação, querendo apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Essa impugnação, gente, será realizada, será feita nos termos do artigo 525. Lembrando que a impugnação, em regra, não tem efeito suspensivo, gente. Tá? Então, excepcionalmente, conforme o caso, pode ser atribuído efeito suspensivo, desde que haja alegação do executado nesse sentido. Oferecimento de uma garantia idônea também, tá? E além dessa garantia também, desde que a argumentação dele seja no sentido de que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode causar a ele uma lesão grave de difícil ou incerta reparação. O juiz pode, nesse caso, excepcionalmente, conceder efeito suspensivo à impugnação. Então, se a pessoa não cumpre a obrigação e apresenta a impugnação, gente, ela está inerte. É como se ela, né, tivesse inerte. Aplica-se a ela toda a regrinha que a gente estudou em relação à questão da inércia. Estando inerte, haverá incidência da multa diária para poder forçar o cumprimento da obrigação. Tá? Além disso, como nós estamos diante de uma obrigação de fazer fungível que outra pessoa pode cumprir, haverá aí o cumprimento por parte de um terceiro e, eventualmente, as perdas e danos aí envolvidas no procedimento, elas serão liquidadas e eu cobro todo o valor, tanto o valor que eu despendi com a contratação do terceiro, quanto as perdas e danos que já foram apuradas por meio do cumprimento de sentença por quantia certa, mais a incidência aí da multa por litigância de má-fé. Como pode acontecer também, gente, de eu já estar aí de saco cheio com relação a esse cumprimento dessa obrigação, eu não quero mais saber disso, eu quero simplesmente ter paz, né? E aí, então, eu já posso partir direto para a conversão da obrigação em perdas e danos. Né? Foi exatamente isso que a Ana estava me perguntando. É possível, professor, optar já de cara por uma conversão em perdas e danos? É possível sim, tá, gente? E aí, convertendo em perdas e danos, haverá liquidação para poder apurar o quantum devido, e feita essa apuração do quantum devido, haverá o prosseguimento do cumprimento de sentença agora por quantia certa, mais a incidência da multa por litigância de má-fé. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, beleza. Aí, o que que acontece, né? Até então, gente, a gente vai falar só da contratação do terceiro, mas não cheguei a explicar para vocês como que esse terceiro é contratado, como que acontece isso. O que que acontece, gente? Vocês vão observar aqui os artigos que envolvem aí as obrigações de fazer e de não fazer são apenas dois em relação ao cumprimento de sentença, é o 536 e o 537. Ah, professora, e como que você chegou nesse procedimento que você está explicando para a gente? Utilizando
subsidiariamente os artigos 817, 818, 819 e 820 do Código de Processo Civil. Esses artigos, gente, eles tratam do procedimento de execução de título executivo extrajudicial de obrigação de fazer. E eles são utilizados subsidiariamente no cumprimento de sentença no que couber, tá? E aí lá, então, a gente vê como é que é essa contratação de um terceiro para poder cumprir a obrigação, né? É simples, gente. Como que acontece essa contratação desse terceiro para poder cumprir a obrigação? É bem simples. O que acontece é o seguinte, o juiz, né, ele intima a parte exequente para poder se manifestar quando o executado está inerte, exatamente para poder dizer se ela vai querer que um terceiro cumpra essa obrigação ou se ela vai optar pela conversão em perdas e danos. Se ela quiser que um terceiro cumpra a obrigação, ela vai ter que apresentar uma proposta de cumprimento dessa obrigação, gente, por parte desse terceiro, tá? Então, ela vai apresentar como se fosse um orçamento desse terceiro, ok? Esse orçamento, então, é aprovado, esse terceiro é contratado e executa o serviço. Só que existe, e vocês com certeza conhecem. Vocês conhecem aquela pessoa que não tem sorte na vida? Que, tipo, contrata uma pessoa, dá errado, aí ela contrata outra pessoa, dá errado, ela não consegue, o negócio não desenvolve. Vocês, com certeza, vocês devem conhecer alguém assim, né? E ela é chata pra caramba, né? Oi? Aí ela é chata pra caramba, né? É sua mãe? Oi? Quem que você tá falando? Não, minha mãe já morreu. Quem que você tá falando que é chata? Ah, a A pessoa? nora aí que não dá certo. Pois é. Mas acontece, né? Sempre acontece, gente. Sempre tem um caso de alguém que contratou uma pessoa que deu errado e contratou outra pessoa, deu errado também. Enfim, né? E a lei, ela trata disso. Então, se por um acaso, gente, contratou aquele terceiro para executar o serviço e o terceiro não tiver feito o serviço a contento, depois que houver aí a execução do serviço, as partes vão ser intimadas para poder dizer se o serviço foi devidamente cumprido ou não. Se por um acaso esse terceiro, gente, né, o exequente disser que esse terceiro, ele não executou o serviço a contento, ele fez de forma incompleta ou fez de forma defeituosa, tipo, antes de pintar tinha que rebocar a parede, ele não rebocou, pintou por cima do tijolo. Ou pintou só metade do apartamento e deu no pé. Fugiu, foi embora. Se acontecer isso, gente, do serviço ser incompleto ou do serviço ser defeituoso, há a possibilidade do exequente contratar uma quarta pessoa, tá? Para poder executar esse serviço. E aí, essa quarta pessoa que está sendo contratada para executar esse serviço fará essa execução, gente, sob a supervisão do exequente. Então, a Ingrid vai ficar lá do lado do novo contratado. Vamos supor que o novo contratado, deixa eu ver aqui quem que está online aqui, para eu poder ver. Vamos supor que o novo contratado seja aí a Joseli, tá? A Joseli tem uma empresa também que mexe com pintura e ela contrata então os serviços da empresa da Joseli. Ela vai acompanhar de perto a pessoa que a Joseli determinar para poder fazer a execução do serviço ou as pessoas que a Joseli determinar para a execução do serviço, ok? E, obviamente, ela vai ter que despender mais dinheiro para poder contratar essa quarta pessoa. Que é a mesma lógica, gente. Eu não vou virar para a Joseli e falar assim, ó, Joseli, o negócio é o seguinte, eu tinha contratado o Fabrício, só que deu ruim. Aí eu contratei o Kleber, só que o Kleber também deu ruim. E aí eu tô contratando você, só que quem vai pagar tudo isso aqui é o Fabrício, tá? Então você trabalha de graça e depois você recebe. Não tem jeito, né, gente? Então a Ingrid vai ter que adiantar o pagamento para a Joseli, tá? Para que o serviço seja efetivamente prestado. Então, adianta o pagamento para essa quarta pessoa que está sendo contratada, ok? Ou abre-se, inclusive, a possibilidade da própria Ingrid, que é exequente, ela mesmo oferecendo uma proposta, ela pode executar o serviço. Se ela disser, não, eu fiz um curso e tudo mais, eu vou fazer a pintura na minha casa, mas os meus honorários são esses. Quem tem que pagar isso é quem? O executado.
tá? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Todos os custos que envolverem a contratação do terceiro que deu errado, que fez a prestação de forma defeituosa ou incompleta, mais a contratação da quarta pessoa, que esses gastos foram dispendidos pelo executado e, eventualmente, as perdas e danos que serão liquidadas, né? Todos esses valores, eles serão cobrados do executado por meio de quantia certa, além da multa por litigância de má-fé, tá? Então, vai virando, né, um valor um tanto quanto exorbitante, tá? E aí, tem essa possibilidade. Ah, professora, tá, beleza. E se por um acaso o Fabrício não pagar? Que aí vai converter em cumprimento de sentença por quantia certa, né? A gente já estudou. O Fabrício ele vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, efetuar o cumprimento da obrigação de pagamento, sob pena de multa de 10%, honorários advocatícios de 10% e atos de expropriação. Então, passou o prazo de pagamento, incide multa de 10%, honorários de 10%, e a gente já parte para a penhora, avaliação, né, e arrematação desses bens ou mesmo uma adjudicação, ficar com os bens do Fabrício. Se o Fabrício não tiver bens, gente, aí é uma outra história, tá? Aí é um outro problema e é outra questão, ok? Mas, né, a princípio é isso que vai acontecer, tá? Vocês entenderam, gente? Que vocês estão tão caladinhos. Entendi. Beleza. Todo mundo entendeu? Mais ou menos. O que você não entendeu, Kleber? Fala aí pra mim. Vamos pegar o seu exemplo aí que você falou do Fabrício, né? Fabrício foi contratado, Isso. não fez, aí contratou o Kleber, Você. o Kleber não fez, Isso. aí contratou uma quarta pessoa, né? Um Isso. quarto. Isso. Ou seja, aí no caso aí o executado seria o Fabrício, que vai pagar de todo mundo aí que não fez. Exatamente. O exequente adianta o pagamento de todo mundo, porque ninguém vai trabalhar de graça, e cobra todos esses gastos do Fabrício, por quantia certa. Ah, tá. Achei que teria um outro executado aí, que seria o Kleber. Não. Então é o Não. Fabrício que seria Aí, o executado. não. Uma pergunta que é muito feita é o seguinte: mas esse terceiro, né? Por exemplo, você, Kleber, que foi contratado, mas não cumpriu a obrigação, tá? E aí, ele recebeu e não cumpriu. Beleza, isso não é problema do exequente. O executado vai ter que ressarcir os gastos do exequente e, se for o caso, o executado entra com uma ação de regresso em face desse terceiro que não cumpriu a obrigação, entendeu? Do Kleber. Entendeu? Tá. Então, no caso, Oi, Kleber. então, no caso aí, o Fabrício entraria com uma ação contra a minha pessoa. Se fosse, sim. Para ele poder receber, sim. Isso não é problema do exequente. O exequente, ele vai exigir o pagamento de tudo que ele gastou do executado. O executado é que, depois de pagar o exequente, se ele quiser ir atrás do terceiro que não cumpriu a obrigação ou que cumpriu a obrigação de forma defeituosa e incompleta, para poder ser ressarcido, aí é direito dele. Ele pode fazer isso. Ah, ótimo. Entendeu? Ótimo. Mas não é problema do exequente. Aí é um problema do executado. O executado que se vire para lá depois. Beleza? Ok. Tranquilo? Beleza. Gente, há alguma dúvida até o presente momento? Atentem-se, né? Lá no SF Web, gente, eu coloquei um tópico para vocês que chama Na Prática. São os exercícios práticos, são casos práticos, tá? São exemplos práticos da nossa matéria. Atentem-se a ele, né? Vocês vão observar, gente, que tem lá um exemplo, uma dica do professor, tem um desafio, que normalmente é uma pergunta e uma resposta, e tem também esse na prática, que normalmente é um casinho prático que eu coloco lá para vocês verem uma aplicação prática da matéria, tá? Atentem-se a isso. A gente vai estudar na próxima aula, que é na aula de quinta-feira, o cumprimento de sentença das obrigações de não fazer, tá?
E aí, na semana que vem, a gente já dá início também ao cumprimento de sentença na quinta-feira, né, que vem, que provavelmente vai ser a data de entrega da VA de vocês, dia 23. Vocês vão ver comigo o cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa. E aí a gente encerra o módulo de cumprimento de sentença, tá? A gente encerra aí a primeira parte da matéria. E daí, na última semana do mês de abril, a gente já entra na segunda parte da matéria, que é a parte de execução de título executivo extrajudicial. Então, eu vou dar uma dica, um conselho para vocês. Estudem a parte de cumprimento de sentença. Ainda tem tempo, né? A matéria está indo assim bem tranquila, né? Tem bastante coisa para estudar, porque a nossa matéria é grande, mas tá indo tranquilamente. A gente está tendo aí as nossas aulas de forma tranquila e tudo, tá tudo se desenvolvendo bem. Estudem o que já foi ministrado até o presente momento. Por quê? Quando começar a execução, se vocês não tiverem muito bem, gente, fixada a matéria de cumprimento de sentença, vocês começam a fazer confusão. Aí vira uma loucura, tá? Porque alguns procedimentos são semelhantes, mas outros procedimentos são muito diferentes. Então, procedimento de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer, de obrigação de entrega de coisa, é bem semelhante ao cumprimento de sentença, mas já é execução, né? Então, é um título executivo extrajudicial. No caso, gente, de execução de quantia, o procedimento é completamente diferente. Então, vocês têm que ter bem fixados na cabecinha de vocês o procedimento de cumprimento de sentença para que vocês não embolem com a próxima matéria, tá? Então, fica aí a dica, né? Inclusive, para quem já puder, já começar a fazer o estudo dirigido que está disponível lá, que vai ser uma das nossas VAs, vai ser a nossa VA4, faça o estudo dirigido, porque ele vai ajudar vocês a fixar a matéria. E em caso de dúvida, gente, me pergunta. Eu estou à disposição de vocês nas nossas aulas, no WhatsApp. Vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem, não fiquem com dúvida. Outra coisa, né? Não deixem para poder estudar na véspera da prova, tá? Não deixem para poder estudar na véspera da prova. Rosana, é só você entrar na sfweb.com.br/família com sua matrícula no login e matrícula na senha, tá? Entrando lá, eu vou te mandar um videozinho de um tutorial que foi encaminhado para os representantes de turma para você entrar, tá bom? Mas é bem tranquilo de entrar, tá? Então, Ingrid, eu estou aguardando um posicionamento da coordenação, a gente está discutindo isso junto com a direção. Eu cheguei a falar no início aí da nossa aula que muito provavelmente não vai ser mantida a data do início do mês de maio, né? Porque vocês estão acostumando ainda com o SF Web. Muito provavelmente será nessa plataforma que vocês farão a prova, tá? Excepcionalmente esse semestre. Então, como é muita novidade, para poder dar um tempo para vocês aí conhecerem a plataforma, criarem intimidade com ela, para poder fazer uma prova nela, né? Então, muito provavelmente essas datas serão alteradas, mas eu ainda não tenho o calendário das novas datas. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem. Então, logo eu tenho esse calendário, né? Eu e todos os professores, nós vamos passar para vocês, igual a VA, né? Assim que a gente teve agora o aval da coordenação, eu já vou marcar a VA de vocês, inclusive com a data de entrega, tudo certinho, tá? Então, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho. A VA4 do estudo dirigido, você quer que seja manuscrito ou pode ser digitado? Ô, gente, eu não vou exigir de vocês de forma manuscrita, porque senão vocês vão ter que escanear e me mandar. E aí nem todo scanner fica legível. Enfim, eu vou deixar que vocês façam de forma digitada com a confiança de que cada um vai fazer o seu, né? Até então, eu sempre pedi de forma manuscrita exatamente para poder evitar que vocês caiam em tentação, né? Mas eu confio que nesse isolamento social que vocês vão fazer de forma individual, tá? Por favor, gente, né? Assim, utilizem o estudo dirigido como uma forma de estudo mesmo. Até porque a nossa matéria, gente, é importante demais, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta de processo e tudo, mas essa matéria, ela é muito importante, né? Além dela ser uma matéria super prática, é uma matéria que vocês vão precisar muito em processo do trabalho e vão precisar muito na vida de vocês. Então, façam o estudo dirigido de forma individual
e façam de fato o estudo dirigido, né? Peguem um livro, eu disponibilizei para vocês aí o PDF do Daniel Amorim, é um livro ótimo, né? Existem outros PDFs aí circulando na internet também, enfim, gente, outros, né? Artigos científicos, tá? Pode fazer. Quem quiser fazer à mão, gente, faz. Só que nesse caso, aí tem que me mandar, né? Tem que postar no SF Web. Eu não vou receber trabalho de outra forma, tá, gente? É no sistema e aí a postagem tem que ser de forma escaneada, tá? Não adianta tirar foto não, porque foto não sai legível. E aí, como é um questionário grande, fica complicado de eu fazer conferência de um por um, né, à mão. Então, quem quiser fazer à mão pode fazer com a garantia de que escaneie e poste lá no SF Web. Beleza, tá. Então, gente? Pode falar, tanto o Ana. questionário quanto essa última VA pode ser tudo feito digitado. Pode. Essa próxima já seria, que seria uma peça, né? Então, assim, na Uhum. verdade ela não seria porque ela seria feita em sala, né? Eu tinha combinado com vocês que nós faríamos essa peça em sala. Mas quando eu dou essa peça para vocês fazerem em casa, pode fazer digitado, não tem problema não. O estudo dirigido também, excepcionalmente, esse semestre eu vou receber ele digitado, porque, né, dadas as condições, é mais fácil de eu corrigir de forma digitada e para vocês fazerem também, já que vocês vão ter que postar o trabalho, né? Eu acho que é mais fácil vocês fazerem no Word, fazerem a postagem para mim, do que vocês terem que fazer manuscrito, ter que escanear, baixar, enfim, né? Mas quem quiser fazer manuscrito, gente, pode fazer, tá? Fica a critério de vocês. Às vezes vocês acham mais fácil, enfim, né? Não tem problema, pode fazer manuscrito. Tá bom, Ana? Tá bom. Beleza. Gente, alguma dúvida? Algo que eu possa ajudar vocês ainda? Alguma dúvida a respeito da matéria que a gente já estudou? Tem bastante coisa lá no SF Web, né? Então convido todos vocês a entrarem lá no SF Web para poder conferir todas as coisas que já estão lá disponíveis, tá? Fico à disposição de vocês novamente, né? E aí, fico à disposição de vocês, né, novamente. Vou disponibilizar para vocês também a nossa próxima aula, que é a aula de quinta-feira, do cumprimento de sentença das obrigações de não fazer. E aí, então, gente, fica o meu conselho, né? Não deixem a matéria acumular, tá? Eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem um encontro marcado toda terça e toda quinta, e utilizem esse encontro exatamente para vocês poderem sanar as dúvidas de vocês, aproveitem os momentos das aulas para poder estudar, como vocês fariam se nós estivéssemos presencialmente lá na FAMIG, né? A mesma coisa, a gente está aqui, eu estou com vocês, né? Estou à disposição de vocês, a gente só não está no espaço físico da FAMIG, mas nós estamos aí virtualmente ligados. Beleza, gente? Então, um beijo para todo mundo, né? Vai postar nota? Fala, Kleber. Vai postar as notas amanhã? Eu vou. Eu Coisa vou boa. postar, tá? Mas vocês podem ficar Agradeço. tranquilos que vocês foram muito bem. Eu estava só esperando o sistema já estar disponível para poder postar, mas parece que já está disponível, eu vou postar para vocês. Tá bom? Então, beijo grande para todo mundo. Ótima semana e até quinta-feira. Quinta-feira a gente se encontra novamente. Tá bom, gente? Beijo. Ótimo, com Deus. Beijo, beijo, beijo.